Mocidade, finalmente aconteceu algo que há décadas eu ouço falar que era necessário acontecer. Comecei a acompanhar futebol em 1994, na Copa do Mundo, a minha primeira Copa, na Copa do Tetra. Então lá se vão 31 anos acompanhando futebol e sempre, todo ano, ouvindo falar do calendário, que o calendário tem que mudar. E aconteceu. O novo presidente da CBF, o Samir, ele chegou prometendo e realmente prometeu e cumpriu. Antes tarde do que mais tarde, né, CBF? Então vamos dar uma olhada aqui nas principais mudanças aí do calendário do futebol nacional, já valendo para o ano de 2026, ou seja, já para daqui a 3 meses, felizmente, em Mocidade. Novo calendário, estou aqui no portal do GE, tá? Então vamos dar uma olhada juntos aí, ó, novo calendário do futebol brasileiro, veja mudanças que vão entrar em vigor em 2026. CBF diminui estaduais, aumenta a duração do Brasileirão, Copa do Brasil ganha mais participantes e final em jogo único. Entidade cria Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Já vou comentar cada um aqui, só vamos lá para as informações mais detalhadas. Que aquela parte ali já dá para pular, que é o que eu comentei na introdução. Estaduais diminuem e Brasileirão durará mais, tá? Então a CBF anunciou que o Brasileirão começará no dia 28 de janeiro, em Mocidade, e terminará no dia 2 de dezembro. Assim, o torneio terá início antes do fim dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com um limite de 11 datas. Realmente, o presidente Samir havia prometido que os estaduais teriam menos datas, e eu, sinceramente, acho que deveria terminar os estaduais deveriam terminar, né? Não deveria mais existir campeonato estadual, e sim outras divisões do campeonato brasileiro. Mas isso aqui já melhorou um pouco, porém, vai ter... não conflitos de datas em si, mas vão ter jogos aí do Campeonato Brasileiro, por exemplo, no final de semana e no meio de semana, jogos de campeonato estadual. Então você imagine, por exemplo, o Cruzeiro tem que ir lá no Rio Grande do Sul jogar contra o Grêmio, num domingo. Aí na quarta-feira ele tem jogo, sei lá contra quem, contra a Tombense, lá em Tombos, lá. Acho que nem é Tombos que a Tombense joga, é em Muriaé, né? E você acha que o Cruzeiro daí não vai poupar jogadores pra jogar lá contra a Tombense? Sendo que ele vai ter jogo contra um jogo maior no final de semana. Mas enfim, né? O time grande tem que se virar mesmo e colocar time sub-20, sub-21, sub-23 para jogar campeonato estadual e que se vire, né? Já que os campeonatos estaduais vão continuar existindo aí. O Atlético fez isso durante anos aqui no Campeonato Paranaense e inclusive foi campeão várias vezes nesses 10 anos que fez isso. E as coisas só começaram a desandar pro Atlético depois que o Petralha fez a cagada de largar a mão desse projeto de jogar campeonato estadual com o time sub-23. Então o time grande tem mais que se virar aí no campeonato estadual mesmo, tô nem aí. Copa do Brasil. Formato novo, mais times e final única. Vamos ver o que mudou aqui, ó. Então a CBF acredita que a alteração aumenta o apelo comercial do torneio. Sempre vão pensar nisso, né? Mas não é aqui, eu quero ver no detalhe. Aqui, ó. Aqui tem um gráfico aí do calendário, ó. Então veja ali, Campeonato Brasileiro começará em 28 de janeiro, se estenderá até o final de maio, né? E aí terá a parada para a Copa do Mundo ano que vem, masculina, e em 2027 para a Copa do Mundo feminina. Por falar em futebol feminino, hoje todos esses anúncios foram exclusivamente em relação ao futebol masculino. Mas o Samir já disse que também vai ter um dia, como teve hoje, dedicado a mudanças no calendário do futebol feminino. Eu espero que sejam mudanças significativas e, sinceramente, começou a dar pra botar fé no Samirzão, né? Mas não vou comentar muito, que eu vou deixar pra comentar quando chegar a data do futebol feminino mesmo, do anúncio das mudanças. E aí vai terminar no dia 2 de dezembro, o Campeonato Brasileiro. Pra mim isso faz sentido, porque em todas as grandes ligas do mundo, o campeonato se estende durante o ano inteiro, né? O campeonato aqui no Brasil começava em abril, para terminar no início de dezembro, e era aquele atropelo de datas, aquela reclamação, e os times chegando lá com os jogadores arrebentados no final do ano, né? Copa do Brasil começa em 18 de fevereiro, vai ali até quase o final de maio, daí terá a sua parada, isso em diferentes fases, que nós já vamos ver mais detalhadamente aqui. Depois retoma, depois da Copa do Mundo, né, e vai até o dia 6 de dezembro, e a final da Copa do Brasil é para ser o jogo que vai fechar oficialmente o calendário do futebol brasileiro a partir já de 2026. Campeonatos estaduais, de 11 de janeiro a 8 de março, ou seja, um período aí um pouco menor do que 2 meses. Eu, como disse, tinha uma expectativa, mesmo que ilusória, porque eu sabia que não ia acontecer, da extinção dos campeonatos estaduais. Mas, já que não vão acabar, pelo menos vão ser mais enxutos.
E aí vem os torneios regionais, que particularmente eu acho extremamente desnecessário. Eu acho que a decisão mais correta, vou repetir, seria criar outras divisões do Campeonato Brasileiro, uma série E no mínimo, de repente uma série E, uma série F, mas enfim, a CBF optou por isso daqui, né, manter ali a Copa do Nordeste, a Copa Verde, que envolve a região centro-oeste e norte do Brasil, e a Copa Sul-Sudeste, tá? Que aí eu já acho uma outra besteira aqui, que jogar o Espírito Santo, os times do Espírito Santo vão continuar jogando a Copa Verde, né? Embora geograficamente estejam no Sudeste. E eu não sei o que o povo capixaba pensa disso, o que a Federação Capixaba pensa disso, o que os clubes do Espírito Santo pensam disso. Se tiver alguém aí que possa comentar para eu saber, que seja de lá, né? Mas eu acho que seria mais interessante para os clubes do Espírito Santo jogarem contra os grandes clubes aí do Sudeste e do Sul do país, uma Copa realmente regionalizada, né? Mas enfim, é o que tem, né? E essas Copas regionais, elas vão, já que não foi criada a Série E, né? Elas vão dar mais possibilidade de calendário para os times menores. Por quê? Porque quem jogar, times da Série A que jogarem Libertadores e Sul-Americana, não vão jogar essas Copas regionais. Então elas vão, dessa maneira vão ser abertas vagas para times de menor expressão, né? Times que não estão na Série A, né? Porque na Série A a gente sabe que 4 caem, só 1 ou 2 ali não se classificam para Sul-Americana e o resto se classifica no mínimo para Sul-Americana e os primeiros lá para Libertadores, né? Brasileirão Série B. Aqui não teve alteração, né? De 21 de março a 28 de novembro. Porém, vejam aqui, ó, esse espaço em branco, ó, no meio aqui, ó, em junho, vai parar para a Copa do Mundo, certo? Tanto para a Copa do Mundo masculina em 2026, quanto para a Copa do Mundo feminina em 2027. Isso é ótimo. O Brasileirão da Série C, esse sim, não para, né? De 5 de abril a 25 de outubro, e nem o da Série D, que vai de 5 de abril a 13 de setembro. Libertadores, de 18 de fevereiro, para a Copa do Mundo, volta, vai até 28 de novembro. Copa Sul-Americana, começa um pouquinho depois, termina um pouquinho antes do que a Libertadores, de 8 de abril a 21 de novembro. E aí, a Copa Intercontinental, aquela que o Palmeiras nunca ganhou, continua existindo e vai ser entre 10 e 17 de dezembro, ali, o tiro curto que sempre é, né? Mesmo ela tendo, até de certa forma, perdido um pouco desse status de mundial, devido à criação do Mundial de Clubes, ela vai permanecer existindo, e eu acho interessante isso, porque eu acho que tem que ter um campeão mundial todo ano. Vamos ver as mudanças na Copa do Brasil aí, mocidade, que isso muito interessa a todos os torcedores de clubes de menor expressão. Vai passar de 92 para 126 participantes, né, um aumento bem considerável, tá? Em 2026, em 2027 128, ainda vem mais 2 aí. Final em jogo único, tá? Daí vai ter mais jogos únicos também nas fases iniciais, e a final em jogo único. Aqui vem a minha principal crítica, só não é a minha principal porque eu acho que realmente deveria ter sido criado no mínimo a Série E do Brasileirão, mas eu meio que me conformei com isso e já vou falar o porquê. Só vamos ver aqui antes a final da Copa do Brasil em jogo único. Isso é uma elitização aí da final da Copa do Brasil, né? Cada vez mais difícil será nós vermos outros clubes ganhar a Copa do Brasil, né? Porque campo neutro, né? A gente sabe que um Flamengo da vida aí tem torcida no Brasil inteiro, um Corinthians da vida, né? Então vai ser uma parada que vai tirar o equilíbrio esportivo, né? Então, o campo neutro, vai lá pra Brasília. Se o Flamengo for lá, ou um time paulista, vamos jogar em casa, entendeu? Se for pra Manaus, time carioca, paulista, até o Vasco tem bastante torcida em Manaus, vamos jogar em casa, né? Se for pra, sei lá, São Luís do Maranhão, né? Então isso vai tirar o equilíbrio, sim. Qualquer time que não seja do eixão lá, que vá para uma final de Copa do Brasil, ele vai jogar em desvantagem, não vai ser campo neutro, isso é balela, e vai ter que jogar num jogo único fora de casa, né? Enfim, nem tudo é perfeito nessa mudança aí de calendário. Haverá um mês ali, né, entre a semifinal e a final, para que os torcedores possam se organizar para viajar, né? Mas sempre os do eixão vão estar em vantagem numérica. Ó o homem aí, ó o homem aí. Teve a coragem, teve o culhão, depois de mais de 3 décadas aí, de mudar o calendário do futebol brasileiro. Tô passando o pano pra ele porque não vai ficar perfeito pra todo mundo, eu tenho as minhas ressalvas, você que tá aí vendo o vídeo com certeza tem as suas, mas pelo menos mudou e mudou pra melhor. Aí tá em relação às vagas da Copa do Brasil, tá? 102 diretas dos campeonatos estaduais, antes eram só 80. Clubes da Série A estão garantidos na competição e entrarão na 5ª fase. Ótimo.
né? Porque vai desafogar a quantidade absurda de jogos dos clubes da Série A. Que vai ser a última fase antes, então uma fase pré-oitavas de final. As outras vagas, 4, né, estão reservadas para os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. Aí você veja como é desequilibrado isso, né? Como é sem sentido, né? Então, assim, a Copa do Nordeste, a Copa Verde e a Copa Verde vão valer vaga aí para essa fase, para a quinta fase, né? Mas é a Copa Sul-Sudeste e a Série B, né? Então, assim, cara, nada a ver essas Copas regionais aí, desnecessário, né? Seria bem melhor uma Série E do Campeonato Brasileiro, mas é o que tem para hoje, né? Vocês já vão ver porque que eu gostei mais aqui logo na sequência. Somente a quinta fase das oitavas de final, as quartas de final e semifinais serão jogos de ida e volta. É o que eu disse, né? As fases mais iniciais serão em jogo único, né? Tem que ser, senão o calendário continua afogado, né? Ó, o formato aí da Copa do Brasil, né? Primeira fase. 28 clubes por ranking. Segunda fase vai ter 88 clubes, né? Serão ali os 74 melhores ranqueados, mais os 14 que avançaram entre aqueles 28 piores ranqueados da primeira fase. Terceira fase terá 48 times. Os 4 campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D, mais os 44 que avançaram. Quarta fase, os 24 que avançaram. Quinta fase, aí entra os da Série A, mais aqueles 12 que já tinham avançado. E aí vai pro pau-torar a partir daí, né? Oitavos de final em diante, aí, que é quem sobreviveu, mocidade, certo? As novas competições aí, né? Uma premissa da CBF, aumentar o calendário para clubes da base da pirâmide nacional, clubes de menor expressão, porém, nem um pouco menos importantes aí do que os gigantões lá do futebol brasileiro. Seria melhor uma Série E do Campeonato Brasileiro, mas, como eu disse, é o que tem para hoje, né? Então, pelo menos melhorou, né? De repente, você que está assistindo o vídeo amou essa ideia de Copas Regionais, né? Não vai agradar todo mundo em 100%, né? Porém, eu tenho certeza que a mudança geral, né? O contexto de tudo vai agradar sim todo mundo, né? Porque todas essas mudanças fazem com que os times lá da elite, que estavam sobrecarregados de jogos, joguem menos, e os times que sofriam com falta de calendário tenham um calendário aí para jogar, né? Por exemplo, o Paraná Clube, né, aqui de Curitiba, sem campeonato, sem calendário nacional. Estava ano passado, esse ano também, e vai estar ano que vem também, né? Porque não se classificou pelo ranking. Mas eu já vou chegar lá nessa história do ranking, hein? Que aí eu vou ter um motivo para comemorar. Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Verde, disputadas em 10 datas, entre março e junho. Ótimo, tiro curto, né? Vão 2 representantes aí de cada estado para essas Copas, né? Tá vendo ali, ó, Copa Sul-Sudeste, 2 vagas para cada estado, né? Então são todos os da região Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, que vai jogar a Copa Verde. A Copa Verde ela vai ser dividida tipo em conferências, como acontece lá nos Estados Unidos, né? Então entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste, e aí vai ter a final zona, vai ser da hora daí, mano. Eu gostei dessa divisão aí, né? Copa do Nordeste, 20 clubes, aumento em relação a 2025, que tinha 16. E aí, o que acontece? Lembrando, né? Por exemplo, o Bahia, que jogou Libertadores esse ano, e que com certeza vai jogar no mínimo Copa Sul-Americana que vem, não vai participar da Copa do Nordeste, certo? O Sport, acho que já nem tem mais chance matemática, né, de permanecer na primeira divisão. Mas assim, qualquer outro time do Nordeste, né, o Fortaleza, ano que vem se jogar a Copa Sul-Americana, ele não vai participar da Copa do Nordeste. Isso é interessantíssimo, porque vai abrir vagas para outros times ali, de repente o Salgueiro lá de Pernambuco vai poder jogar a Copa do Nordeste, de repente ali um Guarani de Sobral, né? De repente, qual lá do Ceará lá, o Ferrão vai poder jogar, né? Então é interessante que esses times vão ter mais oportunidade de calendário. E aí, ó, o Bahia, o Fortaleza, não vão poder jogar a Copa do Nordeste, vai achar ruim? Não tem que achar ruim. Vocês vão jogar a Copa Sul-Americana, no mínimo, Libertadores, quiçá, e não vão arrebentar os jogadores, não vai ter aquela reclamação, aquela choradeira por causa de calendário. Qual o impacto nos clubes? Com um aumento de 64 para 96 participantes na Série D, a CBF estima que haverá um aumento de 26% no número de clubes com divisão nacional em 2026. Com a criação de competições regionais e o aumento da Copa do Brasil, a previsão é de um incremento de 82 vagas em competições organizadas pela CBF na próxima temporada. Isso aqui é um acerto, assim, homérico, dar calendário aos times que não figuram nas principais divisões nacionais. Para os clubes da Série A, calcula-se que o número de partidas na temporada diminuirá em até 15%, com as reduções dos estaduais e a entrada tardia na Copa do Brasil, que, relembrando, terá final em jogo único.
Então, mesmo aqueles que forem para a final da Copa do Brasil, vai ser um jogo a menos ainda assim, né? Então é uma boa redução, uma redução significativa. Efeitos a médio prazo. A CBF formulou o calendário com um planejamento de 4 anos para atenuar as dificuldades de datas em 2026 e 2027. No ano que vem, com a Copa do Mundo masculina, a previsão de 55 dias de impacto no calendário, entre data FIFA e o Mundial. Gente, agora, todo ano, sempre vai ter uma necessidade de parar o Campeonato Brasileiro, séries A e B, na metade do ano. Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina, Copa do Mundo de clubes. De repente vai parar aí, vai começar a parar por causa de Copa América também, não sei. Mas sempre vai ter uma necessidade, pelo menos essas 3 aí, né? Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo masculina e Copa do Mundo feminina. Série D terá 96 clubes a partir de 2026, entendo o novo formato. É isso que eu tava procurando aqui, ó. Times classificados para a segunda fase da edição deste ano têm vaga garantida para o próximo ano, medida garante times tradicionais, como América de Natal, Portuguesa, Sampaio Corrêa. Isso aqui era a maior judiação que existia na Série D do Campeonato Brasileiro, era a maior injustiça, né? Falo isso com propriedade porque ano passado, em 2025, o Chavantão se classificou para a segunda fase, passou do primeiro mata-mata, né, contra o Água Santa, lá de Diadema, e aí no segundo mata-mata foi eliminado pelo Brasiliense. E ficaria sem divisão nacional para esse ano, ele só teve por causa da classificação pelo Campeonato Gaúcho do ano passado. E é o que acontece com muitos times. Se classificavam para a segunda fase da Série D e automaticamente não tinham garantia de vaga na Série D do ano seguinte. Isso não vai mais ocorrer, felizmente. Todo time que se classificar para a segunda fase da Série D vai estar automaticamente classificado para a Série D do ano seguinte. É um pouco de justiça aí na Série D, que é uma série tão cruel com os times que a jogam, né? Então ela vai deixar de ser cruel, né? Já vamos entender um pouco mais aqui, ó. A quarta divisão passará dos atuais 64 clubes para 96. Outra novidade é o acesso. Veja, isso aqui é muito bom também, porque é muito time para poucas vagas de acesso. Vai aumentar pouco? Vai aumentar pouco, mas melhor do que nada, né? Então vai aumentar para 6 times que terão direito ao acesso, tá? A medida beneficiou os 32 classificados para a segunda fase deste ano, né? Como 4 deles, obviamente, conseguiram acesso para a Série C, né? O Barra de Santa Catarina, o Santa Cruz, o Maranhão e a Inter de Limeira, a CBF adotou uma solução para substituí-los. Vai premiar mais 4 federações com uma segunda vaga, segundo o ranking nacional de federações, a ser divulgado no fim do ano. Porém, eu já tenho um spoiler. Deixa eu continuar aqui, ó, antes de eu dar o spoiler, que não vai mais ser um spoiler. Com esses 32 pré-classificados, os outros 64 times participantes da quarta divisão de 2026 seguiriam o mesmo critério adotado desde 2022. 4 rebaixados da Série C do ano anterior. O primeiro estado do ranking nacional das federações tem direito a 4 representantes. Do segundo ao nono tem direito a 3 representantes cada, do 10º ao 20º, 2, e os demais, 1 representante cada. É desse jeito aí que esse último grupo, formado atualmente pelas federações de Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amapá, seria beneficiado aí com mais uma vaga. Novo formato. Novidade na distribuição de vagas é o uso do ranking nacional de clubes como critério. E é aí que eu quero chegar. Apesar do aumento do número o número de datas permanece, 24. A Série D 2026 começará no dia 5 de abril e irá até o dia 13 de setembro. Serão 16 grupos de 6 clubes na primeira fase. Passam 4, um número legal de cada chave. Segunda fase, mata-mata, com 32 confrontos. 32 classificados da terceira fase estão garantidos na Série D do ano seguinte. Aquilo que eu disse, né? Passou de fase já garante o acesso à Série D do ano seguinte, né? Já que não foi criada uma Série E, isso é o mais justo. Excluídos os que garantem acesso na Série C, obviamente, né? 4 eliminados nas quartas de final jogam playoffs, né? Por 2 vagas na Série C. 6 primeiros garantem acesso à Série C. Campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Muito legal isso aqui, né? Muito legal mesmo, porque a Copa do Brasil, ela tem que ter times assim, menores, entre aspas, porém não menos importantes nessas fases mais agudas. Então aqui está o gráfico ali de tudo isso que eu li e comentei. E agora, vejam só, quem já estaria garantido na Série D de 2026? América de Natal, Portuguesa, Sampaio Corrêa, olha lá.
os que foram rebaixados da Série C, né? O ABC de Natal, o CSA de Alagoas, o Retrô de Pernambuco e a Tombense de Minas Gerais. Ó, a falta da torcida da Luz ali, que linda, hein? 64 classificados via estaduais e copas. Do Acre, o Independência e o Galvez, de Alagoas, o ASA e o CSE. Do Amapá, o Trem e o Oratório. Do Amazonas, o Nacional e o Manaus. Da Bahia, o Atlético Baiano, o Jacuipense, e o Porto. Do Ceará, o Ferrão, o Maracanã e o Tirol não é leite? Do Distrito Federal, o Capital e o Gama. Espírito Santo, Rio Branco e Vitória. Goiás, Craque, Abicate, Ouvidorense e Inhumas. Maranhão, Imperatriz e Iap. Mato Grosso, Primavera e o Misto. Mato Grosso Sul, Operário e Ivinhema. Minas Gerais, Betim, Democrata de Governador Valadares e Uberlândia. Do Pará, Tunaluso e Águia. Da Paraíba, Souza e Serra Branca. Do Paraná, Cianorte, São Joséense e Azures. Olha que coisa legal, mano. Grande Azures, jogando uma Copa do Brasil. São Joséense, aí, com o estádio na região metropolitana de Curitiba. Cianorte, cara, que eu torci tanto pro Cianorte se dar bem esse ano. Pernambuco, o Maguari e o Decisão. Do Piauí, o Fluminense do Piauí. Rio de Janeiro, o Sampaio Corrêa, lá do Rio, né? O Madureira e a Portuguesa. Do Rio Grande do Norte, Laguna e América de Natal. Rio Grande do Sul, São Luís e Guarani de Bagé. De Rondônia, o Porto Velho e o Guaporé. De Roraima, o Gás e o Monte Roraima. Santa Catarina, Joinville e Santa Catarina. São Paulo, Portuguesa, Velo Clube Noroeste. Sergipe, o Lagarto e o Sergipe. O Tocantins, Campeonato Estadual para novos semifinais apenas após decisão do STJD. E deu ruim lá no Tocantins, em Mocidade. Então aquilo tudo ali pelos campeonatos estaduais, tá? Classificados via Série D de 2025. Juazeirense, Ceilândia, Aparecidense, Goiatuba, Sampaio Corrêa do Maranhão, Luverdense, Cascavel, Central, Altos do Piauí, Maricá, o Zequinha, Marcílio Dias e o Água Santa. Galera, agora é aqui que eu queria chegar. Olha isso aqui, ó. 15 vagas restantes que devem ser preenchidas pelo Ranking Nacional de Clubes, né? Aqui é uma estimativa com base na pontuação atual. Nova Iguaçu, e olha ele aí. Brasil de Pelotas. Ganhou uma vaga. O Chavantão, não tem jeito. Quando se trata da cidade de Pelotas, só tem um time que tem camisa pesada, camisa de entortar a varal, camisa de jogar campeonato brasileiro, seja Série A, B, C ou D, é o Chavantão, não tem jeito. Tá aí, ó, Brasil de Pelotas, classificado para a próxima Série D, para a Série D 2026. Só agradecer a Diá e ao presidente Samir aí da CBF, aí, tamo junto. É o Samirzão da massa, mocidade, não tem jeito. Fazendo aquela moral com os torcedores Brasil afora. Tamo junto, Samirzão. É o Chavante, não tem jeito. Cara, coincidentemente, é bem hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo aí, tô com uma camisa da Jamaica aqui, ó, todas as minhas camisas do Brasil estão sujas, né, a última limpa que tinha, eu usei ela hoje, agora há pouco, pra ir jogar bola. Continuando, ó, o Tocantinópolis, Brasiliense, Pouso Alegre, que é o meu time preferido lá de Minas Gerais, é o Pouso Alegre, o Maitá, São Raimundo, Iguatu, União Rondonópolis, Real Noroeste, 13, Atlético Cearense, Motoclube, Parnaíba e Concórdia. Muito bom, cidade, tô muito feliz, né, eu tava assim, desesperado nesses últimos dias, porque começou a copinha lá do Rio Grande do Sul e o Brasil teria que ser campeão dessa copinha para se classificar para a próxima Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso aí, mocidade. Tô terminando o vídeo aqui, né? Hoje foi um dia extremamente feliz para mim com essa notícia e espero que você, de certa forma, aí, que esteja assistindo aí, seja um desses torcedores aí de um desses clubes que foram beneficiados aí com a vaga na Série D e porque você certamente está tão feliz assim quanto eu. Então comenta aí, seja torcedor de qual time você for, Série A, B, C, D, o que você achou dessas mudanças no calendário, né? Deixa um comentário aí pra eu saber, tá? Vou responder todos os comentários. E não esqueça aí de deixar o like aqui pra nós no canal e de se inscrever também se você ainda não é inscrito. É isso aí, mocidade. Tamo junto e até a próxima.